pessoal, boa tarde. Mais uma vez aqui na sequência. Praticamente hoje estou emendando, né, uma entrada na outra, aí, uma live na outra. Eu vou compartilhar rapidamente minha tela para a gente não perder muito tempo. Vamos ter agora como convidado o nosso colega Negrão, né, como gosta de ser chamado e como é conhecido, né, no mundo aí das geociências. O Negrão atua especificamente na área de inteligência aplicada à segurança pública. E ele vai trazer aí na sua bagagem, na sua experiência, trabalhando nesse segmento. E ele também vai se apresentar, obviamente, com mais detalhe. Aqui a minha intenção é trazer ele para a conversa. Falar um pouco do evento, né? O evento tem um propósito de falar de legislação aplicada à geociência. Então, cada palestrante presente no evento desde ontem, na qual tivemos 3 palestrantes, né? Tivemos um contratempo com um deles, que se apresentou hoje, mas todos eles tiveram no viés da sua fala sempre uma relação direta aí com a questão legal, né? Onde a legislação ela contribui ou ela atrapalha com a atividade profissional ou com a vida da sociedade como um todo, né? E o objetivo das nossas conversas, né, com os convidados é justamente aprender com eles um pouco da experiência que eles têm, das dores que eles passam e compartilhar também, né, afinal de contas o evento está promovendo uma carta aberta ao final para ser entregue aos gestores inicialmente do Paraná, mas esse documento vai ficar aberto e disponível no site do evento, aí à disposição dos colegas de todo o Brasil que queiram levar essas informações para os seus gestores locais, tá? Porque é um assunto de grande relevância e de pertinência. Afinal de contas, eu tenho falado bastante que o papel é frio, né? O papel, ele aceita tudo. Agora, efetivamente, a consequência do que está escrito no papel vai trazer, ela muitas vezes é obscura. Então, às vezes, se cria uma lei pensando em resolver um problema e cria-se 3, 4 problemas, e o primeiro problema que deveria ser resolvido continua acontecendo. Então, o objetivo das falas de hoje, como as de ontem, é trazer à tona, né, esses pontos aí que podem auxiliar os gestores, né, e nós a conhecermos um pouco mais a legislação, né, na qual a gente está submetido como profissional, seja do sistema CREA-CONFIA, e seja de qualquer outro sistema profissional, e que atua na área da geociência. Ok? Então, Ricardo Negrão, ou Negrão, como você é conhecido, seja bem-vindo, né? Chamar você aí agora para o pessoal te conhecer. E, na sequência, a gente vai trazer o vídeo do presidente Ricardo Rocha, falando sobre o projeto, sobre os termos de fomento do CREA, na qual a gente agradece aqui a oportunidade de, em parceria com o CREA, estar executando o segundo LEC-GEL. E também agradecer a Mútua e agradecer ao CONFIA pela parceria institucional nesse e em outros eventos que a Progel tem feito no ano de 2021. Ok? Então vamos para o vídeo do nosso presidente Ricardo Rocha. Olá, profissionais e estudantes, sejam bem-vindos. Vocês participam hoje de mais um projeto realizado por meio dos termos de fomento do CREA Paraná. O CREA Paraná realiza um trabalho singular de apoio às entidades de classe, no uso dos recursos conquistados dos termos de fomento, pelos projetos apresentados nos editais. Esses projetos têm como objetivo geral o aperfeiçoamento técnico e cultural e o apoio à fiscalização das profissões abrangidas pelo sistema CONFEA-CREA. Desde o final de 2016, quando foi publicado o primeiro edital neste formato, o fomento do CREA Paraná auxilia na realização de eventos, cursos e outros projetos, consolidando parcerias do Conselho com as entidades de classe registradas. Esses recursos são fundamentais para a realização de ações conjuntas e integradas do sistema CONFEA-CREA. Desejo a você, que faz parte dessa iniciativa, um ótimo evento.
Então, pessoal, Negrão, chega aí para a nossa fala iniciar. Deixo com vocês agora, aí, nossos espectadores, né? Negrão aí vai falar um pouco para a gente sobre geociência e segurança pública. Quais aspectos legais para uma gestão eficiente? Trazendo aí cases do dia a dia dele. Negrão, seja bem-vindo. Ok, obrigado. Primeiro, obrigado a Jorge pelo convite, obrigado ao CREA do Paraná, à Mútua, ao Confea e a todos que estão envolvidos dentro desse nobre projeto, tá? Então, eu não quero propositalmente causar um que a gente chama de efeito de sentido, né? Falando boa tarde a todos e boa tarde a todas. Então, eu prefiro iniciar o nosso bate-papo, né? Com boa tarde a todos, onde todo mundo sabe que tem um valor neutro, né? Então, nesse dia que como a gente vive sempre no mundo dos likes e dislikes e etc. Então, boa tarde a todos. E vamos bater um papo hoje aqui sobre geociências e segurança pública, tá? Aspectos legais para a gestão eficiente. Eu não vou dando logo um spoiler, eu não vou questionar nem comparar decretos, nem leis, nem etc. Nada disso, tá? Mas eu trouxe alguns aspectos legais interessantes para a nossa conversa, tá bom? Então, vamos lá. Então, primeiro, a segurança pública, né, é um tema de forma praticamente diária. Está em pauta no Brasil a violência. Basta você ligar o jornal todo dia pela manhã, ou meio-dia, ou à noite. A segurança pública ou a sensação de segurança acompanha a gente no nosso dia a dia, tá? E sobretudo nos grandes centros urbanos, né? E existem outras variáveis dentro desse contexto, como saúde, educação, moradia, que precisam ser avaliadas. E para isso tudo, o Brasil não é diferente dos outros países. Existem órgãos responsáveis que legislam, né, que normatizam como é que a gente chegaria num estado, né, da arte de maneira mais consciente, né, mais sustentável, tá? Então, nesse contexto, existem políticas públicas, né, que visam diminuir a falta de segurança e também essa sensação de desconforto e etc. Tá? Eu trouxe aqui. Quem é o responsável pela segurança pública no Brasil? Tá? Então, você tem aí o artigo 144 da Constituição, traz que é uma prerrogativa, tá? É uma prerrogativa dos estados cuidar da segurança pública e quais os papéis dos municípios dentro desse processo, tá? Então, você vê que existem demandas, né? Existem órgãos, né, como a Polícia Federal, que apura infrações contra a União e de repercussão internacional. Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, que faz o patrulhamento ostensivo das rodovias federais, a Polícia Ferroviária Federal, que faz também o patrulhamento ostensivo das rodovias, das ferrovias federais, aí agora subordinados aos governos de Estado, né? Na teoria, né? Eu também não vou entrar nos aspectos políticos, porque existem estados hoje, dentre os 27, eu não vou citar, que não existe mais uma Secretaria de Segurança Pública. Tá? É uma pena, mas só para o seu conhecimento, existem estados que não existe um secretário de Segurança Pública. Mas, em linhas gerais, né,
é formado os subordinados ao governador estão aos governadores de estado estão a Polícia Civil, você está vendo aí, que tem funções de polícia judiciária, tá? E apuração de infrações penais, etc. As polícias militares, que vai ser... eu vou focar na polícia militar, tá? A apresentação, que faz o policiamento ostensivo e preservação da ordem, tá? É o que diz a Constituição, né? E Corpo de Bombeiros e bombeiros militares, que faz aquelas atividades de defesa civil, quando você vê uma encosta, desliza e enchentes e como é que chama? Incêndios e etc. Tá? Então, essa é a hierarquia de responsabilidade pela segurança pública no Brasil, mas é bom deixar claro que isso é de competência do Estado. Tá? Então, aqui, vou passar aqui o próximo. Há um hiato, tá? Há um hiato legal regulamentar, tá? Há um hiato na legislação brasileira quanto ao exercício do poder de polícia. Eu coloquei o poder de polícia em vermelho, foi proposital, tá? Então, quanto ao exercício do poder de polícia do Estado pela Polícia Militar, tá? A única baliza que hoje existe é realmente a Constituição, o artigo 144, que se refere de forma genérica às atividades de policiamento ostensivo e preservação da ordem pública. Tá? Então, se você levar em consideração que no Brasil você tem hoje estados que são responsáveis por uma parcela significativa do número de homicídios de uma forma geral em relação a outros, tá? Esse modelo que foi criado é um modelo sexagenário praticamente. Você vê, ele está na Constituição desde 67, da ditadura militar. Então, precisa realmente... Até hoje ele não foi reformulado. Então, porque precisa rever um pouco o poder da polícia. Tá? E aí eu trouxe essa provocação, onde existem condicionantes do poder de polícia. Tá? Eu vou passar um vídeo agora. Eu espero que vocês prestem muita atenção nesse vídeo. Ok, eu vou disponibilizar o link. A última fala do repórter é que todos os policiais estão em liberdade, respondem em liberdade. É importante deixar claro o seguinte: a gente tem 27 polícias militares, 27 polícias civis, tá? Eu falo das 27 federações, estados da federação. Cada uma com um padrão de atuação e uma cultura organizacional, tá? Você não deve pensar que isso se replica para todas as polícias, tá? Isso não é algo que a gente verifica na maior parte dos outros estados. Então, se a gente tem uma alta letalidade produzida pelas polícias, são algumas polícias em alguns estados específicos, tá? Temos ótimos exemplos de políticas políticas e de polícias que têm tido muito sucesso no controle da letalidade da força policial, como no Distrito Federal, Minas Gerais, Espírito Santo e várias outras, tá? O que não pode acontecer, um elemento que é muito importante é o seguinte: operações como essa que você viu agora, quando você coloca o confronto ou a violência como um mecanismo de controle do crime,
isso gera mais violência e entra nesse ciclo vicioso que a gente chama de lógica da vingança, tá? Mas eu vou passar o link para vocês, para quem não assistiu, em um segundo momento, tá? Vou passar aqui. Então, estatísticas oficiais, eu vou falar agora sobre a parte de dado, né? Estatísticas oficiais e violência e crime no Brasil, tá? Nos últimos 20 anos, verificou-se um crescimento extraordinário de estudos sobre violência e criminalidade no Brasil, tá? Partindo de diferentes abordagens teóricas e etc. Então, foi montado o Atlas da Violência, um reflexo disso, tá? Que foi feito uma parceria entre o IPEA e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e de um outro instituto que eu não lembro agora. Tá? É muito importante porque isso nos leva a entender um pouco da conjuntura da violência no Brasil, esses dados que são divulgados, tá? E você vê que eu saí daquela observação sobre a polícia e agora já estou falando sobre dado para falar sobre a conjuntura da violência no Brasil. Então, segundo o Atlas da Violência que foi montado, né, em 2019 houve 445.503 homicídios no Brasil, né? Porque assim, a criminalidade, a taxa de homicídio, né, homicídio em si, é o dado que é levado mais em consideração dentro desse contexto. Então, você vê que a taxa de homicídio no Brasil a cada 100 mil foi de 21,7 em 2019. Em 2020, isso cai um pouco para 20,4, tá? Mas, claro, nada comparando com outros países. Se você quiser ficar por aqui mesmo, eu posso citar para você ver a situação que o Brasil está, né? Equador, esse índice cai para 19, Los Hermanos, 5,27, né? Aí vamos sair do Brasil, eu vou para a África. Quênia, por exemplo, morrem mais pessoas no Brasil do que no Quênia. No Quênia, essa taxa cai para 20,1. No Zimbábue, cai para 8,44. Então, olha que eu nem cheguei na Suécia, nem nos Estados Unidos, nem China. Então, só para você entender como é a atual conjuntura da violência no Brasil. Tá? Eu vou passar aqui. Pô, eu sempre me confundo em qual lugar eu aperto aqui. Tá. Então, política pública de segurança. Tá? Então, um dos maiores desafios da área é a avaliação das políticas públicas de segurança e das estratégias de policiamento. Né? A gente acabou de ver um agora. Pois, além da implementação de novos programas, há diversos outros aspectos, como mudança demográfica, a própria dinâmica social. Tá? Eu coloquei em evidência as limitações das fontes. Fonte, quer dizer, se você não consegue garantir que aquela fonte é fidedigna, é verdadeira, a qualidade e a confiabilidade da informação, né, cai por terra. Eu vou voltar a falar isso no final, tá? Mas uma preocupação latente quanto... Isso que eu estou falando não é nada de novo, tá? Você viu a diretora executiva falando que ela é uma dos maiores expoentes, né, em segurança pública no Brasil, falando a respeito da qualidade do dado também. Tá? Então, vou passar aqui a fonte dos dados. As pesquisas sobre segurança pública e justiça criminal utilizam fundamentalmente duas fontes. Tá? Uma vem de boletim de ocorrência, aquela que você vai lá na delegacia, faz o boletim de ocorrência, e há outras que são elaboradas pela Polícia Civil, estaduais e declaração de óbito. Tá? Então, são as duas fontes de entrada aí. Claro que existem outras, tá? Mas a gravidade do problema, existem diferentes opiniões sobre a gravidade dos problemas associados à forma como os dados são coletados, tá? E a subnotificação das ocorrências criminais. Por outro lado, existem estudiosos, né, que
que tem uma outra maneira de enxergar por outra perspectiva, tá? Muitos pesquisadores creem que as estatísticas criminais estão corrompidas por erros de medição resultantes de diferenças nas práticas de trabalho das polícias ou por falta de treinamento dos responsáveis pela coleta de informação primária dos fatos criminosos, tá? A fragilidade tanto das estatísticas criminais quanto dos instrumentos de medida tem sido o maior obstáculo, tá? Para a realização de avaliações mais consistentes das políticas de segurança, né? A gente está falando aqui sobre política de segurança, tá? Entre outros aspectos como não só a fragilidade, né? Mas a padronização que não existe, a dificuldade em se fazer uma comparabilidade, de fazer um monitoramento, e uma especial que é a pactuação federativa, que eu coloquei um asterisco, que eu vou voltar a falar dele lá no final, tá? Então, assim, como seria superar essa fragilidade, tá? Pela primeira vez eu coloquei entre parênteses a ciência de dados. Então, aí realmente depende da academia, né? Da parte científica, não só a sociologia, tá? Ou a polícia em si, mas a parte intelectual, trabalhar junto na ciência dos dados para poder, se não acabá-los, mas minimizar esses obstáculos, né? Elaborando vários tipos de uma palavra muito divulgada hoje, que é algoritmos, tá? Você tem lá modelos econométricos de diferença e diferenças, você tem o teste de Q quadrado, você tem experimentos que são feitos de forma randomizadas, você tem programa de ronda, existe uma série de soluções, tá? E de modelos de dados que podem estatisticamente ajudar a minimizar esse problema, a gravidade desse problema. Mas tudo isso tem como ponto de partida a fonte da informação, a fonte do dado, né? Porque dado é diferente de informação. Então, a fonte do dado e, consequentemente, a informação. Então, não se trata simplesmente de produzir dados no Brasil, tá? No Brasil se produz dados já há muito tempo. O Brasil produz dados estatísticos sobre crimes e criminosos desde o século XIX, tá? Embora um termo chamado analista criminal, ela tem um ganho expressivo no século XX, tá? E um estudo expressivo no século XXI. Mas, por exemplo, a associação que eu faço parte, a International Association for Crime Analysis, ela é de 1990, que é a época de ouro da análise criminal. Tá? Então, você vê que não há nada de novo. Quer dizer, não é um problema novo, tá? E não se trata apenas de produzir dado, tá? Mas como avançar, tá? É possível avançar. Eu trouxe aqui algumas dicas para um gestor municipal sobre políticas públicas para a segurança, que seriam basicamente é possível tornar a cidade, né? O professor pela manhã falou sobre cidade inteligente, acho que esse é o José, ele falou sobre cidade inteligente, tá? E assim, é possível construir uma cidade inteligente, cada vez mais inteligente, por meio de uma estratégia, né? Olha que eu estou falando dessa cidade inteligente, claro que a segurança pública está dentro desse contexto, por meio de uma estratégia geoespacial, tá? Eu estou olhando, ou seja, pessoas e lugares, eles prosperam quando a localização está em primeiro lugar, tá? Eu trouxe essa frase de um amigo meu, tá? Então, que eu coloquei ela em evidência, porque eu acho muito interessante quando ele fala isso, que pessoas e lugares prosperam quando a localização está em primeiro lugar. Então, propor para o gestor municipal que ele pode tornar a cidade mais segura e mais inteligente, primeiro, no que diz respeito
ao planejamento e engenharia, tá? O que seria esse planejamento e engenharia, tá? Eu vou colocar aqui, construir a cidade, tá? Peraí, deixa eu só colocar aqui para não... Opa! Você ajudar, no caso, o governo a modelar a cidade de maneira que os impactos promovidos com as construções, tá, ajudem, garantam espaços que sejam ocupados de maneira eficiente, tornando o cidadão parte dela, tá? Então, você planejar, você modelar os impactos desse proposto empreendimento, ajustando ao estilo de vida do morador que está ali, a mobilidade urbana daquele morador, tá? A resiliência, a sustentabilidade, etc. Tá? A eficiência operacional, ou seja, como é que a prefeitura ou o Estado lhe provém ao cidadão os seus serviços, tá? O desempenho, sobretudo, baseado em dados, né? Esses dados que a gente vem do início deles falando, e a inclusão cívica, é você incluir o cidadão como parte daquele processo, tá? Então, isso é uma política que eu acredito que pode, sim, tornar uma mudança viável na prática de segurança pública, tá? Eu vou passar aqui. Peraí, deixa eu ver qual é o slide aqui. Tá. Ok. Então, como, voltando aqui, como avançar em relação à política pública, né? Como avançar em relação à segurança? É você trazer a ciência, né, do onde, né, a ciência da localização ou da geolocalização para dentro da segurança, tá? Eu vou... o que a gente chama soluções GIS, né? Soluções de um sistema de informação geográfica para aplicação na lei, tá? Então, você tem... o GIS, ele oferece estruturas e processos, né? Ele não fornece só a estrutura, ele fornece todo esse ecossistema de soluções para aplicados ao que a gente chama de a ciência do onde, tá? Então, o GIS, ele representa essa plataforma e quando a segurança, né, pública entende que o dado, quando você coloca em primeiro lugar, né, a questão da espacialização do dado como fonte primais de todo o processo de análise, que esse dado precisa ser realmente muito bem elaborado e bem coletado, claro que você vai precisar de sistemas que ofereçam estrutura para esse arcabouço, né? Então, esse sistema chama-se Sistema de Informações Geográficas, que vai garantir não só a integração e gerenciamento dos dados, mas você mapear, visualizar, fazer análise, modelagem, planejar, tomar a decisão correta e realmente você agir. Tá? Deixa eu... Então, os mapas já não são estáticos, tá? Os mapas, como a gente trabalhava na década de 90, já não são mais estáticos, né? Então, o Sistema de Informações Geográficas, aliado à Secretaria de Segurança, desculpa, ela hoje ela pode integrar e integra, eu vou citar casos mais adiante, dados hoje em tempo real. Então, não existe, quer dizer, ainda existe, mas o que a gente pretende é que não exista mais aquele modelo arcaico de trabalhar em PDF, publicar o mapa em PDF, quer dizer, imprimir o mapa em PDF e a informação está ali estática. Então, as coisas mudam muito rápido,
tá? Então, o que era hoje, ainda mais para a segurança pública, que trabalha com tempo, espaço, tá? Hoje a segurança pública, o dado de segurança pública, trabalha em 4 dimensões, X, Y, Z e o tempo. Então, tudo muda muito rápido, tá? Na ciência do dado, do Big Data e etc. Então, você precisa ter sistemas que sejam capazes de integrar isso tudo e dar a resposta à segurança, tá? Deixa eu ver aqui. Então, o GIS para análise do crime é justamente isso, ele apoiar, né, a análise criminal e inteligência. Hoje existem sistemas e ferramentas que fazem essa parte de apoio na análise do crime, de inteligência, que trabalha especificamente em operações táticas de campo, de comando de controle, nas salas de comando de controle, na gestão de emergências, tá? No apoio à investigação, planejamento de eventos e etc. Então, ou seja, é muito amplo, né, o leque de possibilidades que o GIS, né, que o Sistema de Informação Geográfica, pode auxiliar e deve auxiliar na aplicação da lei. Tá? Então, eu vou mostrar aqui. É importante nós termos muito bem claro que, assim como o crime avança, tá? O GIS também avança. Né? Os sistemas de informações geográficas, eles precisam avançar. Tá? E hoje, os sistemas não são mais baseados naquele modelo de um sistema de informação geográfica no nível de um desktop. Você tinha uma pessoa sentada numa mesa, na cadeira, na mesa, e com um desktop trabalhando e elaborando mapas. Isso não existe mais. Tá? Hoje, o que as grandes empresas de software, de geoprocessamento dão suporte, os grandes players, eles orientam que o cliente se adapte ao que a gente chama hoje de computação na nuvem, tá? Onde lá você vai conseguir trabalhar com essa infinidade de soluções que você está vendo na tela, seja do drone, de sensores, né? A inteligência artificial, do LiDAR, do GeoBeam, e por aí vai. Eu vou falar sobre algumas, tá? Dentro desse contexto, porque essa é a forma do GIS, né? Que a secretaria precisa, que a aplicação da lei precisa, é ter esse GIS moderno para trabalhar, e não o GIS da década de 90, tá? Onde minha bisavó ficava sentada na frente da máquina, trabalhando e tentando elaborar um mapa em PDF. Então, eu vou colocar aqui algumas importantes inovações, tá? Para a gente discutir sobre o que é esse GIS moderno. Tá? Vou colocar aqui. Eu trouxe alguns tópicos nesse GIS moderno, tá? Que eu vou voltar aqui só para você ver. Vou falar um pouco o que é que vai impactar na segurança pública com a absorção dessas tecnologias, né? Dessas inovações. Tá? Não pensem mais na segurança pública, naquela forma naquele modus operandi de um policial andando do outro do lado da rua, ou o policial na viatura, ou na compra de coletes, etc. Eu falo isso incessantemente. Tá? Não é isso segurança pública. E segurança pública é você ter a tecnologia ao seu favor. Tá? E não só a tecnologia, mas no final da minha apresentação, eu trouxe uma observação dela, que vocês viram no depoimento, na reportagem do Fantástico, ela que é o expoente em segurança pública no Brasil. Então, eu trouxe um comentário, porque assim,
não basta apenas ter a melhor tecnologia do mundo, tá? Mas nesse momento eu vou falar do que tem de inovação para poder trabalhar na parte de tecnologia com segurança pública, tá? Então você tem o dinamismo do 3D, Deixa eu colocar aqui. Pronto, deixa eu apertar play aqui. Esse não tem áudio, tá? Mas o dinamismo do 3D quer dizer, hoje você elaborar um plano policial tático utilizando a modelagem 3D, tá? Para poder executar melhor aquela missão, né? Ou aquela operação, né? Vocês vão ver muito eu falando sobre missão aqui, mas você pode entender como operação, tá? Então, hoje você basicamente faz um gêmeo digital da cidade, né? Um gêmeo digital passando por todo esse processo. Claro que a secretaria precisa passar por um processo de transformação digital, até entender a filosofia do gêmeo digital, da cartografia digital, e assim poder elaborar os seus planos táticos e estratégicos, como nesse caso aí que foi montado pela SWAT, utilizando os modelos 3D. Tá? Vou passar o próximo aqui. Tá. A captura automática de realidade. Tá? Esse é um assunto também sensacional. Como é feito hoje dentro da polícia, né? Eu estou falando porque existem estados, eu não vou citar o nome, mas existem estados onde isso já é realidade, tá? Então, a minha função é propagar a informação. Então, hoje já é realidade na segurança pública a captura automática da realidade. Então, como seria isso? Deixa eu trazer aqui um exemplo. Aqui, vou apertar play aqui rapidamente. Então, você tem dessa captura automática da realidade, um exemplo claro que me vem na memória sempre. Recentemente houve uma atuação da polícia no Rio de Janeiro, no morro, numa briga de facções de morro, do Falete, Fogueteiro e um outro, onde qual foi a alternativa? Foi feita uma reconstituição da cena, tá, da atuação da polícia, toda em 3D, tá, da cena do crime, do que foi preservado, do que foi e do que não foi. Ou seja, ali dá para você sentir que houve uma parceria. Peraí, deixa eu... Apertei play aqui. Então, esqueci de apertar play, perdão. Então, houve uma parceria entre a secretaria e as empresas de geoprocessamento, né? As empresas de GIS. Claro, a gente está falando das maiores, né? Para se elaborar essa reconstituição em 3D do ambiente, tá? E isso foi feito através de realidade aumentada, tá? Então, hoje, para você ter outro tipo de parâmetro, tem polícias que usam realidade virtual aumentada para formações de policiais militares. Então, o policial que vai fazer lá o treinamento, ele vai usar um simulador de atendimento de ocorrências policiais, ele não precisa ir para campo, né? Ele vai fazer isso num simulador de ocorrência policial, isso utilizando realidade virtual aumentada, que é o que você está vendo aí, tá? Parte da captura automática da realidade que vai servir para a realidade virtual aumentada. Aí você está vendo as manchas criminais, como é que hoje a gente enxerga a mancha criminal em 3D. Então, eu consigo saber da mancha criminal em 3D, da mancha criminal em 3D, fazendo análise dessa forma, tá? Então, eu vou passar aqui para um próximo exemplo. Como é que se dá o mapeamento com drones na polícia? Esse é o mais, o que eu digo, é o mais usual, tá? E também é o de mais fácil alcance. Por quê?
Hoje a segurança, a polícia, né, a segurança utiliza de maneira em larga escala. E olha que eu nem vou entrar em detalhes de sistemas como o Tetra, nem vídeo monitoramento, tá? Mas, assim, hoje os drones possuem uma elevada capacidade de automatizar a rotina da segurança, tá? E, assim, colabora com o trabalho da polícia na detenção de combate dos mais variados tipos de delito e de problema, tá? Deixa eu ver aqui qual é o próximo. Aí você está vendo uma modelagem que foi feita com imagens extraídas de um voo de drone, onde é possível eu modelar com exatidão e ali estabelecer planos estratégicos e etc. Tá? Deixa eu passar para o próximo. Eu tô olhando para o lado porque eu estou preocupado com o tempo. Mas tempo real. Falando de tempo real. Tá? É uma palavra que usar na nuvem, dados em tempo real, real time e etc., é mais do que evidente que esse GIS moderno ele veio realmente para poder auxiliar no trabalho da lei, tá? E tornar a sensação de segurança muito melhor. Tá? Eu vou trazer um exemplo aqui. Ó. Nesse exemplo, você está vendo aqui, por exemplo, o controle de fluxo de massa. É um dos exemplos que poderia ser também. Tá? Controle de fluxo de massa, mas você tem aí semáforos inteligentes, monitoramento de placas, não só das placas dos veículos que você está vendo aí, mas também monitorar, hoje já é uma realidade, você monitorar as metrôs, trens e etc., estações rodoviárias com câmeras que fazem essa leitura para poder identificar indivíduos e etc. Então, isso tudo a gente chama de detecção de atividade em tempo real, utilizando as técnicas de machine learning, deep learning, para poder fazer essa interpretação, né? E imagine isso sendo armazenado todos os dias num banco de dados gigantesco, é o que a gente chama de Big Data. Tá? Então, é um artifício muito saudável e inteligente. Tá? Deixa eu ver qual é o próximo. Análise espacial dos dados. Tá? O que seria essa análise espacial do dado? É o que a gente chama de análise criminal. Tá? Então, hoje existem soluções para o analista criminal. Né? São soluções que foram desenvolvidas especificamente para o analista criminal. Assim, ele vai poder melhorar a produtividade e etc., com todas as ferramentas disponíveis, ferramentas táticas e estratégicas, investigativas. Tá? Você vê aí, você tem um arcabouço de ferramentas também voltadas para a parte geoestatística e assim, realmente uma mudança, uma quebra de paradigmas. Tá? Naquele vídeo, infelizmente, eu ia comentar, eu esqueci de comentar, mas naquele vídeo, hoje, aquele aparato que a polícia militar usa da câmera na roupa, infelizmente, a gente tem casos como aquele ali. Ali é só um exemplo onde policiais, não sei se eu nem posso chamar de policial, cidadão desse, esconde a câmera tal para poder não ser filmado. Mas, assim, a tecnologia existe e ela existe para poder tornar a vida do cidadão mais digna. Tá? Então, é para isso que existe a ciência GIS, é para isso que ela existe, para poder auxiliar a aplicação da lei. Tá? Eu poderia citar, por exemplo, hoje no Rio de Janeiro, só abrindo um parêntese, hoje no Rio de Janeiro você tem
algoritmos de inteligência utilizados para poder detectar através do ruído, do tipo de... Ele consegue detectar o tipo de ruído de um barulho e diferencia se aquele estouro foi de uma arma ou se não foi de uma arma. E assim detectar se aquele local onde... Ou seja, aquele local onde foi disparado, onde ele detectou aquele som, ele consegue diferenciar se é uma arma ou não, e assim a polícia atuar de forma mais assertiva. Quer dizer, existem vários outros métodos de análise, tá? Então, eu trouxe aqui, nessa parte de análise criminal, o dashboard gerencial, né? Onde o secretário de Segurança Pública, o gestor, ele vai ter esse dashboard gerencial, ele é integrado às ferramentas de análise criminal, e onde o gestor tem todo um panorama, tá? Esqueci de apertar play, perdão. Onde o gestor tem toda uma leitura sobre os índices e do que está acontecendo, tá? Então, é interessante mostrar essa nova forma de trabalho, tá? Então, aí eu consigo saber a diferença em percentual de um determinado delito de um ano para outro. Nessa imagem que você está vendo agora, eu consigo entender a dinâmica do crime de um determinado delito, de como ele se comporta dentro da cidade, tá? Num determinado gap, então, de tempo, né? Então, hoje é muito interessante e eu tenho um prazer muito grande em fazer parte desse processo, tá? Deixa eu ver qual é o próximo aqui. Eu comentei, eu vou fazer apenas um comentário sobre a parte de missão, de operação, mas hoje toda a parte de missão e operação da polícia, ela pode ser, existem secretarias que já utilizam de monitoramento e planejamento de missão, utilizando as ferramentas de geoprocessamento, de GIS, onde ele consegue definir a missão, executar a missão e fazer a revisão de dentro do escritório, tá? E com a comunicação do pessoal em campo, tá? Isso tudo de maneira... isso vai dar para o gestor uma consciência situacional, tática muito grande. Então, eu vou trazer... Vou só colocar o último exemplo, que já está chegando no horário. Eu vou passar o último exemplo aqui, tá? É bem curtinho. Esse aqui é um panorama geral, tá? Do uso das geotecnologias, o uso das geociências, né? Aplicado à segurança pública, tá? Eu trouxe esse exemplo, esse case aqui, para poder falar para vocês. Opa, perdão. A ideia do Espigel é fornecer uma plataforma para que as polícias possam sacar então e entender em detalhes como é a dinâmica criminal do local que eles trabalham, entender como é a distribuição dos crimes, como isso interage com o espaço urbano, de forma que você faça um planejamento que consiga levar em conta a evidência, os dados e, por isso, ter uma alocação mais eficiente de recursos. O Espigel é uma ferramenta que fica disponível, né, através do acesso via web. Dentro desse portal, a gente contempla duas funções básicas. Uma voltada para análise gráfica e outra para análise georreferenciada. Ele permite análise com dados diários, ele é alimentado com os dados dos registros até o dia anterior. Ele contempla uma série de bases de dados, ou seja, a gente traz dados da Polícia Civil,
dados da atendimento de 190 e, em breve, vão estar com os dados de disco de denúncias e dados também de algumas guardas municipais que, através de convênios, estamos fechando. Posso dizer que a ferramenta Espigel foi decisiva para os trabalhos da DHBF. Nós investimos e valorizamos muito a inteligência artificial. O principal destaque que eu posso, em relação à ferramenta, seria a nossa integração com a Polícia Militar, né, que é a nossa parceira. Hoje a gente consegue consultar e extrair esses dados em minutos, de forma muito simples, né, intuitiva. A ferramenta do Espigel, o sistema, não demanda grandes conhecimentos específicos ou conhecimentos avançados, né, de outras plataformas como o Excel, o Access. Espigel provides a fantastic resource. In a typical police day, there are many things. There's 101 different things that you may be required to do. But you can't treat every single one of those as a priority. By using information, by using the crime information that's available through SPGL, it helps you in identifying the key things, the key priorities for where you need to focus your resources. A ferramenta do Espigel ela tem papel muito importante agora. A gente deu salto muito grande, né, na análise criminal do Estado. Vai ser uma ferramenta muito, mas muito boa mesmo para o trabalho. Com esse comentário da Samira Bueno, que eu comentei dela desde o início do vídeo, que sistemas tecnológicos na prática, com toda a tecnologia do mundo disponível, não vai servir para nada se não houver uma pactuação federativa, né? No sentido de alimentar o sistema, qualificar o dado que está sendo inserido para a geração de informação assertiva e de qualidade. Então, eu encerro a minha apresentação com essa frase da Samira Bueno e muito obrigado. Opa! Fala, Negrão, então. Cara, primeiramente queria parabenizar você em nome da Progel, em nome do evento como um todo. Você é mais um que traz aí conhecimento para agregar valor no nosso evento. Nosso segundo evento, né? O primeiro aconteceu em 2018. E era interessante, era oportuno que acontecesse uma outra discussão sobre geociência, né? Legislação e tudo que envolve esse processo. Está dando um retorno. Eu acho que é porque você está sem microfone aí e dá retorno. Acho que é por isso que está dando retorno. Mas tranquilo. Tá sem Desculpe, áudio. Tá sem áudio? Não, agora tá ok. Ah, desculpe ter ultrapassado o limite do tempo, tá? Não, tranquilo, tranquilo. Você falou que também tem um compromisso aí na sequência, né? É só para fazer o fechamento. Então, pessoal que tiver qualquer tipo de pergunta, consideração, eu estou acompanhando aqui, né? Eu tenho duas perguntas para fazer, bem rápidas, Negrão, até para não comprometer aí o tempo, né? Que já está dentro do horário. Então, o pessoal que quiser fazer alguma pergunta, fizer algum apontamento, pode mandar para a gente, né? Lá no site também tem tem o contato dele, pode mandar para a gente também, né? Via e-mail da Progel, e a gente encaminha para o Negrão, e aí na sequência ele vai responder para vocês, beleza? E assim, Negrão, a minha pergunta é a seguinte: você nessas andanças aí de geotecnologia e todo o conhecimento geoespacial aplicado à inteligência com foco na segurança pública, o que é que você tem visto efetivamente por parte do poder público, né, principalmente do legislativo brasileiro, que vem para auxiliar, né, o aumento da implantação de tudo que você mostrou agora, né? Nós temos tecnologia de ponta, né, para poder minimizar talvez episódios de criminalidade, o avanço, né, desse tipo de coisa, e infelizmente a gente não tem feito o dever de casa, né? Então, no aspecto legal, você que tem transitado nesse universo, você tem visto alguma coisa, ou tem chegado até o teu métier, né, tua área de atuação, alguma coisa positiva elaborada pelo Legislativo brasileiro, seja na esfera municipal, estadual ou federal?
Não, assim, eu dentro dessa parte legislativa, assim, existem pessoas dentro dessa área, como a própria Bueno, que eu citei, que tem realmente capacidade, muito mais capacidade técnica de discutir essa parte legislativa, porque esse, pelo menos, não é o meu âmbito, não é o meu foco principal. O meu foco principal está na ciência, está na geografia e está de como a geografia, a geociência pode auxiliar de forma científica a segurança pública. A parte legislativa eu deixo para os sociólogos, né, que entendem disso e têm capacidade de falar isso mais do que eu sou engenheiro agrimensor. Eu deixo para os sociólogos e advogados da vida aí, tá, que vão discutir a respeito disso. Mas cientificamente, geograficamente, se quiser sentar e colocar na mesa para a gente discutir sobre a ciência e sobre os modelos que podem auxiliar, não só dentro da geociência, mas da estatística, etc., a gente senta e eu posso falar sobre isso. Beleza. E o importante... Ô Jorge, desculpe, eu esqueci de comentar. O importante é mostrar para, seja ele o secretário da segurança, seja o policial, o delegado, ou que seja, que é possível você enxergar o que os outros não enxergam, tá? É possível você enxergar o que os outros não podem. Enxergar de que maneira? Aliando as geociências, a geotecnologia, as técnicas de combate. Beleza, então. Tranquilo. Então, Negrão, acho que com essa fala tua, a gente realmente fecha aí o teu conteúdo, né, que trouxe grande valor aí para o nosso evento, né, trazendo toda essa expertise, né, o tempo de experiência, a tua atuação. Eu tive a oportunidade também de trabalhar com inteligência aplicada à segurança pública quando ainda residia na Bahia, né? Acho que você também dividiu o mesmo espaço na Secretaria de Segurança Pública. Até deixar registrado aí, não sei se você vai lembrar do grande Evaldo, né, estatístico lá, né? Então, grande parceiro. E aprendi muito na minha estada na Secretaria de Segurança Pública, como justamente unir todo o conhecimento, né, atrelado a diversos elementos com a inteligência espacial, né, utilizando as ferramentas de geotecnologia, assessoramento remoto. Então, assim, eu agradeço mais uma vez trazer esse assunto, né, à tona aí para a gente, para mostrar que quando você fala de inteligência espacial, né, recentemente eu estava trabalhando com produção de um conteúdo para agricultura de precisão. Agricultura de precisão. E efetivamente é o que? Inteligência espacial. Na realidade, é basicamente inteligência espacial pura, onde você usa sensores, assim como, né, como você acabou de mostrar agora na segurança pública. Você usa sensores, você usa machine learning, você usa inteligência artificial, né? Tudo para você otimizar, reduzir o custo operacional e entregar o máximo de resultado e estratégia, né, para que o gestor ele possa tomar decisão. É muito mais barato você colocar o drone para fazer a fiscalização, que o policial poderia ir para campo fiscalizar. Fiscalizar que eu estou falando é supervisionar. É muito mais barato eu colocar o drone lá fazendo para mim do que mandar uma equipe policial indo para lá. Com certeza. Então, eu vou aproveitar, eu queria até comentar, você lembrou de Evaldo, eu queria comentar que, boa parte da minha trajetória e da minha caminhada, eu agradeço muito a Evaldo, que é um cara que mora em meu coração e eu devo muito a ele. Deixar registrado aí. Eu perdi o contato, já tem um tempo que eu não falo com ele, mas a última vez que a gente conversou, ele estava lá, firme e forte. Na SSP, estava lá mesmo. Então, cara, deixa aqui um grande abraço, tá? Mais uma vez agradeço a tua disponibilidade, né, todo o teu conhecimento, e espero que no próximo estejamos juntos, né, mais uma vez, trazendo aí todo esse conhecimento para compartilhar. Tá, Negrão? Então eu queria, pode falar, suas palavras finais.
Não, a minha palavra final é que, primeiro, eu vou agradecer mais uma vez pelo convite. Eu me sinto muito lisonjeado em você ter me convidado, tá? E, assim, participar para mim de um evento como esse sabe, é insubstituível, tá? Como eu falei para você, eu estou com o tempo apertado, mas eu fiz o possível e o impossível, mas eu falei, vou cumprir e vamos estar junto. A frase que eu quero deixar para todos, final, assim, de aprendizado independentemente se você trabalha na parte legislativa da segurança pública ou na parte, em qualquer outra parte, o que você precisa colocar na cabeça o que está escrito exatamente aqui. Veja o que os outros não podem. É você ter foco e trabalhar em relação à ciência geográfica, porque ela é a única capaz de responder e enxergar o que os outros não podem. Isso mesmo. Valeu, Negrão, obrigado. Então, pessoal que acompanhou a gente e que vai acompanhar, esse material vai ficar disponível aí nas redes sociais. Então, agradeço o tempo e a disponibilidade de vocês. E logo mais, às 16, vamos fechar aí o nosso LexGel, né, 2021, nosso segundo, né, o LexGel 2.0, né, com a fala de um geógrafo, né, falando um pouco sobre a questão da relação fundiária e ambiental de povos tradicionais aí no interior da Bahia, tá? Então, não sei se você conhece, o Nielsen, ele vai fazer uma fala para a gente, ele está envolvido com um projeto de regularização e ele vai trazer um pouco dessa experiência, nessa vivência dele. Muito obrigado, viu? Vou assistir agora? É agora às 16 horas. Dá tempo, eu tenho uma reunião agora, mas depois eu pulo para assistir o Nielsen. Beleza, então. Valeu, Negrão. Abraço, pessoal. Até daqui a pouco. Solicite seu benefício online. Para solicitar benefícios, basta acessar o site www.mutua.com.br. No menu principal, arraste o mouse até o item Benefícios. Assim que a tela expandir, você vai ver em destaque a opção Solicite benefício online. É só clicar. Na tela de login, você digita o seu CPF e senha. Caso tenha esquecido a senha, basta clicar aqui. Se for o seu primeiro acesso, clique neste link. E se você ainda não for associado, clique aqui e associe-se agora. Assim que logar, na página principal você vai ter acesso às suas informações. No canto direito está o seu cartão de associado. Logo abaixo, você tem acesso ao seu histórico de benefícios, anuidade e solicitações. Em seguida, clique em Solicitar benefícios. Nesta página, basta escolher o que procura. Você tem a opção de fazer composição de renda familiar. Em seguida, preencha os dados profissionais e depois os dados da solicitação. Lembre-se de ter os documentos necessários salvos em seu computador para inseri-los na solicitação. Clicando aqui, você visualiza os termos de aceite da solicitação do benefício. Se estiver de acordo, marque essa opção e em seguida clique em salvar. Pronto! O seu pedido foi enviado. Agora é só acompanhar o status na tela inicial. Viu como é fácil? Para mais informações, acesse www.mutua.com.br ou ligue para 0800 161 0003.